Ok, vamos então iniciar aqui o nosso conjunto de sessões para este pilar da Liver Care, portanto, dedicado aqui à área, toda a área da farmácia. Fazer só uma pequena introdução de quais os nossos objetivos para estas sessões e apresentar também a nossa equipa. Pronto, acima de tudo é conhecer a atual realidade, não é? Vamos definir aqui o ESIS, conhecer bem o que é que toda a área da farmácia, tanto quais os seus fluxos, a sua organização, a sua forma de trabalhar, ir um bocadinho às suas especificidades, não é? Para tentarmos depois montar aqui todo este conjunto complexo de circuitos dentro da farmácia. E ao mesmo tempo também começar já a perceber, uma vez que vamos tocar em todos os pontos, começar já aqui a perceber um bocado os vossos pain points, a tentar perceber aqui eventuais limitações enfim, a ver como é que vamos construir aqui ao longo deste projeto aqui uma boa plataforma e tentar perceber como podemos melhorar cada vez mais aqui os circuitos atuais. A nossa equipa deste pilar, tanto constituída por um conjunto de colegas também que já trabalham já há algum tempo também na área hospitalar, tanto a Inês Henriques, a Florência, o Matias, a Carolina e o Nuno Noves. Temos também a equipa da gestão de mudança, que vai sempre acompanhando todo este processo, porque é importante, não é? Vamos ter aqui uma gestão de mudança grande. E claro, também a nossa equipa clínica ainda não está completamente formada, portanto, alguns elementos ainda vão entrar mais à frente, e aqui no que toca à área da farmácia, depois vamos também ter um colega farmacêutico que vai estar a full time, também precisamente para acompanhar todo este processo e dar os inputs dele também e falarmos todos da mesma língua, que é importante. Pronto, foi só um pequeno enquadramento aqui da equipa Ebris e das nossas sessões. Preste, não sei se queres só dar também algum apontamento. Sim, é assim, nós sabemos que, eu diria, e até quando falamos de farmácia ou de circuito do medicamento, sabemos que isto é multidisciplinar, por isso mesmo vamos ter diferentes perfis nas nossas sessões. Nós só para aquilo que é o circuito do medicamento e farmácia temos pelo menos um conjunto de sessões distintas com tópicos diferentes, e faremos a mesma coisa quando começarmos a querer falar do B2B, em que vamos ter, primeiro se calhar olhar para um workflow mais macro, com mais alto nível, para perceber um bocadinho o fluxo ponta a ponta, e depois haveremos de ter sessões digamos, posso-lhes quase chamar brainstorming, mas de desenho mais específica de cada um dos pontos que constituem esse mesmo circuito, ok? Nós basicamente vamos, eu não diria, podemos partilhar aqui o nosso guião, mas o guião é um guião. O que nós queremos, o que eu quero que acharem que tem mais informação relevante, por favor exponham-na, participem no máximo. Eu sei que isto às vezes, eu diria que videoconferência, muitas vezes as participações não é tão ativa como se estivéssemos numa sala, mas aqui a ideia é partilhar exatamente o vosso ponto de vista, qual é a realidade atual, quais são os vossos problemas, até falar um bocadinho de expectativas, melhorias futuras, para pelo menos quando nós chegamos à parte de desenho, quando referem muitos temas nós já os percebemos, porque estão ligados àquilo que é a realidade de hoje. E por isso é que nós também fazemos este exercício, para entendermos melhor a realidade, entendermos melhor as equipas e podemos participar mais ativamente no desenho do futuro. Eu diria que precisava ter... Muito bem. Deixa-me só... eu tinha partilhado este momento com a farmácia, com a Teresa e a Margarida. Não sei se elas prepararam respostas. Sim, preparámos respostas, sim. Nós, não sei se depois faz sentido fazermos um documento que fique escrito. Acho que faz sentido com base neste guião fazermos um... A Ebris vai fazer, Teresa. Diga? A Ebris depois, no fim destas sessões, vai-nos fazer de toda a área escrito. Certo, Péstimo? Sim, vamos fazer um sumário executivo, ou seja, a nossa aposta não é tanto documentar a realidade de hoje, vamos sim fazer um sumário executivo, que é qual foi o suco que nós, e eu digo quando o suco é mesmo algo mais concentrado, tiramos destas sessões,
qual é o nível de maturidade que nós achamos, quais, se calhar, são algumas das dificuldades que referem, quais são algumas recomendações que nós já estamos a pensar no futuro, sem detalhar, porque esse detalhe será feito em conjunto, mas vai ser sempre mais um sumário executivo. Para aquilo que nós chamamos o to be, que é o que é que vai, os futuros processos, o futuro desenho, aí sim vamos comentar passo a passo e tudo muito detalhado, está bem? Está bem. Vai ser mais para aquilo que é o futuro, não tanto na realidade de hoje. A realidade de hoje vai ser mais para entender, e o sumário executivo é para lhes darmos uma pequena fotografia, qual foi a nossa percepção, e até se calhar dizer logo a partir daqui vai haver de facto um impacto grande para uma melhoria. É preciso calcular esta gestão de mudança, ou em algumas áreas até podemos ver o nível de maturidade e até da solução atual é bastante já bom, consistente, e se calhar a transformação vai ser menor, e o sumário executivo vai se centrar muito nestes aspectos, porque basicamente aquilo que fez nossa impressão, do que é a vossa realidade, e se calhar também percebemos algumas expectativas e já o mencionámos, está bem? Não é tanto ao pormenor tudo o que está aqui, porque isso depois vai no to be, nós vamos fazê-lo, está bem? Está bem. Ok. Muito bem. Pronto, nós para esta primeira sessão dedicámos aqui um bocado, portanto, muito à parte da caracterização do medicamento. Pronto, na minha opinião, acho que é a base de tudo, não é? É aqui que quase que nasce todos os outros circuitos. É uma boa caracterização do medicamento e implica depois que todos os outros circuitos também estejam completamente corretos. Pronto, estas primeiras questões estão mais relacionadas para perceber um bocado a dinâmica e os perfis, a estrutura. Gostávamos de ouvir um bocadinho falar aqui da questão dos vários perfis, que eu entendo que sejam estes três perfis, não é? Mas perceber um bocado qual é que é a sua dinâmica e se essa dinâmica é igual em todos os hospitais e clínicas, não é? Temos toda a área da farmácia. Depois perceber também um bocado a organização da estrutura de armazéns, se temos o farmacêutico também, depois temos o conceito de farmácia clínica, não é? Temos o farmacêutico no serviço, interagir também no serviço de internamento, se temos uma farmácia de 24 horas, como é que está dividido. Bem, tudo isso é ssó uma pequena introdução, depois vamos tocar aqui um bocadinho em todos estes pontos mais à frente, mas para já gostávamos de perceber aqui um bocado, e ainda bem que tiveram acesso aqui a este documento, também já tiveram a oportunidade de encaixar já um bocado aqui as questões. Muito bem. Então, podemos começar? Sim, se faz favor. Então, a farmácia na G de Mel Sul é uma direção corporativa, tem um diretor corporativo e depois tem diretores de cluster. Portanto, clusters vocês já sabem que são conjuntos de unidades, que têm uma unidade grande e um conjunto de pequenas unidades. Cada cluster tem uma diretora, portanto, uma responsável por cluster. Cada hospital tem os hospitais grandes e os hospitais de média dimensão. Portanto, quando falam em hospitais grandes, estão a falar do Hospital Couve de Porto, do Hospital Couve de Espetas e do Hospital Couve Infante Santo do Tejo. Tem uma direção técnica, uma diretora técnica que acumula a função de responsável de cluster. E depois, cada unidade de média dimensão. Quando falo em unidades de média dimensão, estou-me a referir a Cascais, Torres Vedras, Santarém, Viseu, Hospital Couve Viseu, Hospital Couve, tem uma diretora técnica que reporta à diretora do cluster, e cada uma dessas unidades ao ter uma direção técnica, consegue ter uma gestão, fazer uma gestão autónoma do medicamento, consegue comprar medicamentos e fazer uma gestão de estoques autónoma. Nós nas farmácias, como é que são constituídas as equipas? São constituídas por farmacêuticos, só temos um técnico em todo o universo CUF e temos auxiliares de ação médica. Portanto, basicamente, praticamente em todas as unidades, exceto uma, temos farmacêuticos e auxiliares de ação médica. Tudo o que se realiza nas farmácias é da responsabilidade do farmacêutico e todas as funções que fazem, tanto os técnicos como os auxiliares, são feitos
por eles, mas sob a responsabilidade sempre do farmacêutico. Ok, muito bem. Portanto, o farmacêutico tem a responsabilidade da gestão de estoques, participa nas comissões técnicas, faz a validação da prescrição, a preparação de medicamentos estéreis e não estéreis, farmacocinética, ensaios clínicos, portanto, é responsável pelo circuito, todo o circuito de medicamentos com distribuição especial como estupefacientes e hemoderivados, participa nas reuniões clínicas, nós também temos, portanto, temos reuniões clínicas nos hospitais, funcionam de formas diferentes, mas existem, e, portanto, o farmacêutico está sempre presente nessas reuniões, diariamente. O farmacêutico também dá informação sobre medicamentos, faz gestão de armazém, tanto do armazém da farmácia como dos armazéns avançados, carros de emergência, gestão de prazos de validades, etc, etc. Certo. Também temos uma vertente diferente dos hospitais públicos, porque acompanhamos muito a exaustividade e registro da administração dos medicamentos, que depois tem impacto na faturação. Sim, fazem todo esse controle, não é? Certo, acompanhamos muito essa vertente. E que já percebi que é bastante exaustivo, não é? Sim, tem que melhorar aqui bem este processo. Sim. Temos entidades, nomeadamente a ADSE e outras, com quem, portanto, a nossa se relaciona e que exigem, sobretudo na área da oncologia e outras áreas, um acompanhamento muito próximo da farmácia. Portanto, temos depois esse tal técnico, é só um, portanto, que prepara a dose unitária, participa na gestão de estoques, sob a responsabilidade do farmacêutico, participa no controle de prazos de validade, na gestão dos empréstimos de medicamentos entre unidades, faz a preparação de alguns medicamentos estéreis e não estéreis, etc. Doutora, mas é só um, mas é quê? Mas é só nas descobertas, é isso? É só, temos um só nas descobertas, sim. Muito bem. Não temos mais nenhum em toda a rede CUF. Na maioria das unidades CUF temos um farmacêutico e auxiliares. Temos farmacêuticos e auxiliares. Sim. Okay. Os auxiliares fazem todas as funções de reposição de estoques dos serviços, fazem o reembalamento de medicamentos de formas orais em naquelas máquinas de reembalar, mas sempre, portanto, todas as atividades que se envolvem é sob a supervisão do farmacêutico, né? Tem que ter sempre uma dupla validação. Fazem a recepção dos medicamentos, alguns até têm umas funções um bocadinho mais diferenciadas porque estão mais na área das compras e apoiam a gestão de estoques. Fazem essa ligação, sim. Fazem essa ligação também à central de negociação e às compras, e à equipa das compras de Carnaxide. Também participam no controle de prazos de validade, etc. Portanto, no fundo, nós temos aqui uns auxiliares que têm algumas funções diferenciadas dos outros auxiliares comuns dos serviços, mas já estão identificados como isso e, portanto, nós temos então 2 grupos profissionais, exceto nas descobertas temos um técnico. Eu não sei se a Margarida quer acrescentar alguma coisa. Margarida? Acho que não está a funcionar o microfone como aconteceu a mim. Acontece a Acho que já falou do principal. Efetivamente, temos também uma grande área de produção de medicamentos que, no caso do citotóxico, é centralizada, no caso do citotóxico está informatizada, no caso da medicação parentérica e dos não estéreis não está informatizada. Estamos a ouvir um bocadinho mal, Margarida. Estamos a ouvir um bocadinho mal. Se calhar... Faz falta ao microfone. Eu já vou usar os fones e já regresso, está bem? Mas à medida que se vai aproximando, fica melhor. Eu acho que se calhar tem que falar mais próximo do microfone, se calhar está junto ao ecrã. Eu acho que esse é o defeito destes. Isso é que eu uso um headset. Se calhar íamos seguir aqui as orientações íamos respondendo às perguntas, que é mais fácil, não é? Porque senão podemos perder. Sim, estamos estruturados por armazéns avançados
principalmente com descobertas no Porto e em algumas unidades de Torres Vedras, Santarém e eu acredito também Viseu, respondendo aqui às perguntas, e temos uma produção centralizada de medicamentos. Doutora Ana, mas aqui mas a ideia depois é termos armazéns centrais globais, certo? Daquilo que eu percebi, nem todos os hospitais e clínicas têm armazéns avançados, é isso? Mas é um caminho que temos de fazer. É o caminho, não é? É o caminho que estamos a fazer em todas as unidades. É a implementação de armazéns avançados. Ok. Agora, se calhar, Margarida, em relação ao primeiro ponto, tem alguma coisa a acrescentar? Se calhar íamos ponto a ponto do questionário, que é mais fácil para não nos perdermos. Sim, este era mais a introdução. Estas primeiras questões realmente era mais para dar uma introdução. E é isso. Em relação à segunda, qual é a estrutura organizacional da área da farmácia? Isso também já foi respondido. Bom, aqui a questão da estrutura dos armazéns, eu não sei se em termos de armazém central da farmácia se é uniforme. Sim, nós temos um armazém, em cada hospital temos o armazém farmácia e depois os serviços funcionam, na sua maior parte, como armazéns avançados. Há serviços em que não temos armazém avançado, mas a maioria dos serviços funcionam como armazém avançado e esse é o caminho. Okay. Temos um projeto na GEDMEL de uma farmácia central no Sul, mas isso ainda está só em projeto. Portanto, não sei quando é que vamos conseguir arrancar. Sim, mas diga, desculpa. Mas partindo do princípio que arrancaríamos ainda no âmbito destas definições todas de Go Forward, vamos alterar muito o que é o funcionamento dos armazéns avançados? Não. Okay. Eu acho que aqui também nos pode interessar de saber é quando se refere que a ideia, ou seja, alguma das unidades hospitalares, imagino, ainda não tenham armazéns avançados, mas esse é o caminho. Imagino que os grandes, os líderes de cluster, vou-lhes chamar assim, imagino que todos tenham. E se esse é o caminho, o que provavelmente depois nos interessa saber é quando este projeto Go Forward chegar a essas unidades, já estamos no modelo de armazéns avançados ou não, para mais ou menos garantirmos que os fluxos são consistentes, mas nas sessões do TOBI também vamos ter essa oportunidade de falarmos nisso, só para saber em que momento é que chegam as coisas às unidades, para também conseguirmos gerir essa mudança em conjunto. Mas ainda em relação à estrutura dos armazéns, mas dentro do armazém central tem separação? Ou seja, imagina, eu tenho um armazém só para unidose, ou um armazém para... Dentro da farmácia não tem separação. Ok, muito bem. Porque portanto, nós não temos ambulatório, não é? Faz sentido em hospitais maiores. Nós não temos, pronto, não vale a pena estar a... Ok. Não, mas podiam ter também uma divisão, porque em termos de inventário e tudo isso, às vezes dá um jeito, não é? Não temos. Não temos. Não sentimos necessidade. Muito bem. Então, só para terminar aqui estas questões iniciais, é precisamente a parte se realmente, como é que funciona, se é 24/7, se há hospitais... Sim, a tendência é termos farmácias abertas todos os dias da semana. Ainda só há um hospital que é o Hospital Confidente Santo. Não trabalhamos 24/24 horas. Portanto, temos um horário que varia de acordo com a unidade e com as necessidades da unidade. Sim. Mas a cobertura maior que temos é das 8 às 22, neste momento, o Hospital Confidente Santo. As outras unidades é das 8 às 20, é um bocadinho de acordo com as necessidades. Mas a tendência, cada vez mais, é termos as farmácias abertas 7 dias por semana, não 24 horas numa fase, mas um horário alargado das 8 às 20, 8 às 22, o que seja. Ok. Bom, esta questão do horário é mais para percebermos depois aquela questão da validação, não é? Porque nós conseguimos gerir a partir de determinado horário, existe validação. Sim. Isto não implica que nós não tenhamos, por exigências de certificação pelo JCI, equipas que remotamente estão a aceder aos hospitais e fazer a validação da terapêutica remotamente, não é? Ok. E é um cenário horrível, portanto, é uma coisa que poderá acontecer rapidamente. Muito bem.
Pronto, depois em termos de configurações, depois ajustamos em função dos vários horários que vocês nos passarem. Ok. Em relação ao catálogo interno, existe um catálogo interno de medicamentos? A pergunta é, existe um catálogo interno de medicamentos disponibilizado via intranet? Eu vou explicar. Houve uma altura, por acaso também estive nesse projeto, há uns bons anos atrás, e até foi com o Ricardo Bastos também, na altura, e que houve uma uniformização de todo o catálogo das da Mel Saúde, não só produtos farmacêuticos como material de consumo clínico, e havia realmente este catálogo interno que estava disponível depois também na vossa intranet, e era alimentado com base na informação global. Okay? Nós temos um catálogo interno que é o mesmo para todas as unidades. Sim, mas... para todos. Via intranet, não sei, olha, eu também... Pronto, mas isso do catálogo global, sim, e até vai bater um bocado no CGNM, que já vamos falar mais à frente. Mas era mais para perceber se havia esse front-end, ou seja... Não. Posso só colocar aqui uma informação. Nós, a nível da internet, nós reformulámos a internet há cerca de um ano e tem hoje essencialmente conteúdo corporativo. Poderia haver algumas páginas web que estariam a ser utilizadas por alguns departamentos, mas não era a internet corporativa, era mais departamental. Ok. A única coisa que nós temos para acrescentar é que nós temos na ficha do produto uma situação de movimentação na unidade, ou seja, quer na gestão de catálogo, eles podem ou não ativar no HCD o medicamento que esteja ativo, ou em Torres Vedras, ou seja, essa gestão é feita toda totalmente em SAP e passa a informação para Glint. E depois nós em Glint temos o nosso catálogo dos medicamentos ativos naquela unidade e só é visível os medicamentos que estão ativos para toda a área clínica. Sim. No fundo, podemos selecionar portanto, podemos definir o catálogo que está disponível para cada unidade, no fundo, mas com base num catálogo comum. Ok, muito bem. Pronto, então, a ideia que eu tinha, ou do projeto que foi feito há uns anos atrás, provavelmente já não deve estar ativo. Ok. Pronto, era só para perceber se tínhamos que alimentar uma outra base de dados para disponibilizar essa informação para a intranet. Okay. A seguir, o ponto a seguir, detalhe da ficha do medicamento. Como é efetuada a caracterização do medicamento? Sim. É com recurso à base de dados do CHNM? Não, nós não temos ligação ao Infarmed direta. A caracterização do medicamento é feita internamente sempre que é solicitada a abertura de um código novo. Portanto, o código da Agência de Mel Saúde, o código interno tem 9 dígitos, é um código sequencial, não incorpora qualquer informação. E quando da aquisição de um produto novo, faz-se um preenchimento de uma ficha que alimenta a informação do medicamento em SAP. Sim. É um medicamento, tem a designação, tem uma limitação grande de caracteres, 40 caracteres na designação, SAP, por isso é que às vezes as nossas designações são um bocadinho difíceis. Não sabia que era tão limitado. Okay. Pois porque a designação do CGNM é enorme, não é? É. Nós temos 40 caracteres na designação, temos mais algumas limitações em alguns campos desta ficha de produto que nos condicionam, nomeadamente no princípio ativo. SAP é um bocadinho chato por causa disso. Por isso, nós não podemos incorporar... Não é só por causa disso, mas... A designação do CHNM às vezes tem uma designação enorme que não se compadece com estes 40 caracteres. Mas não é só por causa disso que nós não temos ligação direta ao Infarmed. Mas, portanto, então isso significa que aquele carregamento do ficheiro disponibilizado mensalmente pelo CHNM, portanto pelo Infarmed, vocês não fazem nada com ele? Nós não temos sequer acesso a isso. Nós não temos acesso porque, em contrapartida, o Infarmed exige contrapartidas que nós não estamos interessados em... Certo, a contrapartida é o envio do ficheiro dos consumos, não é? Sim, é a informação que nós nunca achámos que não queríamos disponibilizar. Muito bem. Eu só em modo de coisa, e tem previsto algumas alterações nesta área
Eu estou a referir isto, nós mais noutra sessão, não há de ser nesta, mas já podemos falar de... Agora perdeu o termo. Não é... Ai, Jesus, peço desculpa. Tive uma branca, nem sei como. Interações medicamentosas. Peço imensa desculpa, em que normalmente temos que ter códigos um bocado externos para as poder saber. Ou seja, eu sei que provavelmente há um conjunto de objetivos com este programa e depois teremos que ver se calhar o que é possível ou não e provavelmente a farmácia poderá vir a ter um impacto ou outro, que eu acho que seja positivo, não, e poderemos ver se existem limitações ou não. E por isso é que eu estava aqui, e até quando falamos do CHNM, o CHNM ou até outras, eu diria, identificações para percebermos, para podermos utilizar um bocadinho este tipo de inteligência no futuro. Mas esse nós temos neste momento incorporado no Glint interações de medicamentos que foram incorporadas no âmbito de um projeto MEDH do CEDIM da ANF. E, portanto, são eles que incorporam essa informação em Glint, neste momento na nossa Glint. Ok. São eles que fazem essa gestão com o HNM e com tudo isso. O que significa que... Para nós está bem a informação final. Ok, pronto. Eu sei que depois há de haver uma rotação que depois o próprio Nuno há de referir, que é percebemos mais ou menos se temos esse tipo de informação e em que momentos as mesmas... Temos essa informação resultante dessa parceria que temos com o CEDIM, com o CEDIM através do MEDH. A gente depois terá que ver o que é que é. Okay. Só uma pergunta. Este projeto do MEDH, ele chegou aí para todas as nossas unidades? Sim, está em todas as unidades, sim. Já está em todas. Ok. Eu já tinha falado um bocadinho ao préstimo deste projeto da interação medicamentosa. Sim, aqui a minha questão é muitas vezes, por exemplo, as interações medicamentosas ou tipo de intolerâncias ou que possa existir, porque quando falamos de interações medicamentosas pode ser a vários níveis, ou pelo menos este nós chamamos de clinical. Só os graves, e dá alertas. Portanto, dá alerta no sistema quando o médico faz a prescrição de 2 medicamentos em simultâneo da interação muito grave. Okay. Depois, pronto, muitas vezes nós quando falamos não é só medicamento a medicamento, pode ser total da dosagem diária, ou seja, há um conjunto que é normalmente nesta área que podem ser ou não, dependendo da base de conhecimento que a organização tenha, e pode ocorrer em diferentes momentos, que é no momento da prescrição, no momento da validação. A administração é mais rara, porque já requeria quase e não sei se calhar depois poderá ser, mas os vários atores que no circuito do medicamento têm essa consciência do que se há uma interação, porque o médico pode dizer, eu sei que há uma interação, mas vou prescrever na mesma, e depois temos a avaliação da farmácia que poderei fazer o seu próprio julgamento e poderei fazer um alerta, reforçar um alerta, ou dizer, olha, se calhar uma alternativa melhor, e há em vários momentos, mas depois provavelmente agora já entendi que só é no momento da prescrição, e depois acho que para o futuro também vamos perceber o que é possível e o que é que também é desejável. Okay. Mas tem alguma coisa a acrescentar? Margarida? Bem, então vamos continuar. O medicamento é carregado em... Não sei se isto ficou... Tenho ouvido auriculares. Sim, conseguimos. Sim, doutora Maria, diga. Desculpe, eu vou fazer uma outra pergunta, ainda relacionada com o primeiro ponto, mas... Nós temos algumas limitações na base de dados de Glint, que efetivamente, quando queremos parametrizar um artigo ou dose máxima, temos sempre algumas dificuldades, porque a Glint assume essa parametrização para o hospital todo. E nós temos áreas específicas, como a neonatologia, a pediatria, o que nos tem dificultado muito, no fundo, a melhoria da informação clínica. Desde a edição de um medicamento, que na pediatria faz-se de uma maneira, não se faz de outra, do bloco. Ou seja, nós temos uma base de dados muito pouco flexível, muito rígida. E pronto, temos que ver como é que podemos ter
melhorarmos melhorarmos a toda a área clínica e informação que temos disponível. Sim, eu estou a perceber. Por exemplo, a tal questão das doses máximas, obviamente que é diferente mediante a faixa etária, não é? A faixa etária, áreas clínicas que podem ter doses mais elevadas, ou seja, nós neste momento temos uma base de dados muito rígida. Sim, porque as recomendações têm variáveis e até segundo algumas patologias podem variar, mas sim, de acordo. Sim. Correto. Então, deixem-me só voltar aqui, só para finalizar o primeiro ponto. Tudo bem, não vão utilizar o CHNM, não estão a utilizar, e a ideia também não é vir a utilizar, mas pergunto, uma vez que tem esta relação com o MED-H, e o MED-H faz a relação com o CHNM, suponho, não é? Isso quer dizer que alguns no vosso mestre de produtos farmacêuticos têm lá o código do CHNM. Ora bem, nós temos o código, quando é carregado um novo medicamento, portanto, é carregada a designação do produto, a hierarquia, que é o grupo farmacoterapêutico, o princípio ativo, e também o CHNM, assim como depois o PVP do medicamento. Mas isso então já vem de SAP? Isso vem de SAP, isso é tudo carregado na ficha de produto em SAP. Tem as limitações que eu referi em termos de número de caracteres e por isso também não incorpora toda a informação do CHNM, não incorporaria. Portanto, também mas mesmo o SAP sendo limitado em termos de caracteres, vocês em Glint alteram a designação? Não. Isso não é esmagado, não é? Portanto, se fazem alguma alteração, aquilo esmaga, não é? Sim, nós ficamos com a designação que é carregada em SAP. Mas gostariam de ter outra designação? Diferente daquela que vem de SAP? Se fosse uma designação do CHNM importada na totalidade, eu acho que isso, de uma forma automática, isso era ótimo, não é? Como tem os hospitais públicos. Certo, ok, mas aí então tínhamos que começar a utilizar a tal ferramenta do CHNM, ou seja, vocês precisavam de ter o fecheiro, não é? Sim. E teríamos que depois... Mas isso era uma decisão vossa, não é? Saber se... A doutora acabou de dizer há bocado que, pronto, devido às não tais... Não é a nossa farmácia, atenção. Ok. Não, sim, eu quando digo vossa, é global, não é? Eu acho que depois podemos... Porque nós já temos o módulo, nós temos o módulo de prescrição do ambulatório, não é? Uhum. E o módulo de prescrição do ambulatório, que é como é que se chama? A PEM, a gente costuma ter a PEM, sim. A PEM é atualizada pelo Infarmed, não é? Com toda a informação. Embora os catálogos sejam um bocadinho distintos, sim. Sim, mas é diferente, porque o carregamento, o que vem de interoperabilidade da PEM, o carregamento mesmo dos medicamentos é diferente do que vem do fecheiro do CHNM. Sim, é diferente, sim, mas no fundo a PEM também já tem atualizações também, não é? Portanto, seria uma opinião, mas isso depois é uma questão a estudar. Certo. Acho que pode ser um tema que se voltemos a abordar um bocadinho mais à frente para percebermos as pós e contras e voltar a revisitar este tema e tomar uma decisão. Sim, mas só para ajudar a tomar essa decisão, de facto, há a possibilidade de pegar no fecheiro do CHNM e fazer um carregamento total. Só não há possibilidade porque SAP tem essa limitação, não é? E depois não sei como é que ficariam as designações não sei como é que ficariam as designações. Temos que ver. Assim, também poderíamos ver até que ponto conseguimos ultrapassar a limitação mesmo do SAP. Eu não estou muito por dentro, acredito que isto já se tenha tentado no passado, mas também se calhar é o momento de corrigirmos isto logo na raiz, não é? E tanto irmos a SAP, isso vai ser visto em termos de go forward pelo pilar da Mafalda, de Arranjo for Care, mas que é igual, não é? Portanto, é passar no sistema porque fazia todo o sentido e eu acho que mesmo se não passarmos a ler desse fecheiro, no momento em que é feita a caracterização manual, se for essa a nossa opção da CUF, é no fundo tirar esta limitação que temos em termos de número de caracteres e passar-se a registar tudo. Ou seja, acho que depois a questão de importar ou não o fecheiro é uma decisão da farmácia e do grupo CUF. Acho que nós, em termos de sistemas, devíamos dar aqui as condições para tirar esta limitação do SAP, porque também me custa que isto não seja ultrapassável
Sim. no SAP. Concordo. Eu até nem sei, por exemplo, aquele projeto que vocês lançaram de revisão do catálogo de serviços, mas também de produtos, e quando falamos de medicamentos é um produto, vão voltar também a olhar um bocadinho para isto, ou não? É assim, eu penso que neste momento posso confirmar com a Nélia que ela não esteja tão focado neste catálogo aqui de medicamentos, neste tipo de catálogos de medicamentos ou de... Não, acho que não está mesmo. Pois, assim, eu diria que está fora do âmbito, ela está sim, algo mais de dados clínicos, de registro clínico. É mais da parte de serviços, ok, é mais ou menos da parte de serviços, ok, tudo bem. É só para ter uma ideia. Sim. Portanto, este não está. Embora, lá está, isto também é um catálogo e até faria sentido o estudo que estamos a fazer ser mais abrangente, porque na verdade isto também é um catálogo, portanto a pergunta faz todo o sentido para este. E é algo que eu até posso ver ainda com a Nélia. Assim, eu só estou a referir isto para garantir-se, é assim, para não tomarmos decisões hoje que podem limitar algumas opções futuras, sejam elas que aconteçam dentro do ano ou 2, e quando falei das interações é garantir pelo menos temos os identificadores todos atribuídos aos artigos dos medicamentos para podermos fazer uma relação e fazermos isso em diferentes momentos, sendo que inicialmente vamos nos focar mais no momento da prescrição, ok? É só para não termos alguma limitação e temos uma conversa aberta do que é que nós queremos para perceber quais são as limitações atuais e se podem ser ultrapassadas. É só o meu âmbito, não dizer à partida não ou sim, mas perceber, olha, estes são os objetivos, para estes objetivos necessitamos disto e percebemos se há alguma limitação, ok? Certo, ok. Ok, obrigado. Depois, segundo ponto, o medicamento é carregado em SAP, existe alguma caracterização farmacêutica que transita de SAP? Sim, o medicamento é carregado em SAP e a caracterização do medicamento, dessa ficha que é carregada no início, transita para Glint. Isso significa então que há alguns um mapeamento, não é? Entre a codificação de SAP e a codificação de Glint. Há uma interface, Nuno. Neste momento há uma interface automático que carrega a informação de SAP em Glint. Posso fazer uma pergunta, então, Ana? E sabes se é preciso depois alguma configuração manual para ativar mesmo para a prescrição esse medicamento? Imagino que sim, porque depois pode haver informação complementar, não é? Sim, aí okay, vou explicar melhor do que eu, mas depois a parte da ficha do medicamento é feita já em Glint. Okay. E agora, só aqui um alerta, para vocês terem a noção para a logística, que é, esta interface existe para a farmácia, mas para a logística, ou seja, para o material de consumo clínico, não existe interface, ou seja, estamos sempre a replicar os CDMs, mas isto só uma parte aqui, ou seja, na parte da farmácia estamos um bocadinho mais à frente até do que na componente da logística. Eu só queria também acrescentar uma coisa, nós não gerimos só medicamentos, temos dispositivos médicos, temos outros produtos farmacêuticos que não têm CHNM, portanto, atenção a isso. Temos produtos que têm CDM, porque são dispositivos médicos, matrizes, outros produtos que são produtos farmacêuticos, matérias-primas, temos vários produtos dentro da farmácia, não são só medicamentos com CHNM. Sim, imagino também os preparados fazem, depois é mais uma coisa interna, com um código interno aí. Eu percebo... Só para ficar então esta informação. Já agora, eu percebi que há uma interface. Por exemplo, imagino que a farmácia decide descontinuar, um pouco importa a razão, um medicamento. E se depois também, imagino que a interface passa para aquilo que é a prescrição da Glint, para também isso refletir do outro lado, não é só na criação. Posso só acrescentar, em relação a esses pontos da prescrição, nós depois temos um campo, o medicamento pode estar ativo na unidade e pode não estar prescritível. Ou seja, nós temos, para o medicamento se ficar prescritível, ela tem que estar ativo na unidade, mas também há medicamentos que estão ativos na unidade, mas não estão prescritíveis. Manualmente, a equipa da farmácia que gere se o medicamento está ou não ativo para prescrição. Isso é feito por nós, na unidade. É isso mais ou menos o ponto onde eu queria chegar quando digo desativado, não desativar, mais ou menos como é que é feito. Ok, já percebi. Só há um ponto. Para a equipa de enfermagem, aparece uma base de dados maior. Nós temos sempre a gerir a base de dados e mantê-la a base de dados correta. Mas a equipa de enfermagem, não sei por que motivo,
e nós já tivemos noutros projetos e já tivemos a avaliar isso, aparece por vezes mais informação do que está na nossa gestão corrente. Eu não sei se o Nuno tem noção disso, que também ele tem background do link, mas acontece-nos isso. Okay. Sim, estou aqui a tentar perceber porquê, mas já não me recordo. Porque é que tinham que ter mais acesso? Até é mais informação complementar. Ou seja, mais informação associada ao medicamento. Sim, porque há como, por exemplo, as indicações, não é? Como é que aquele medicamento deve ser administrado, coisas desse género. É isso? Não é isso que eu quero dizer. Nós temos o medicamento prescritível, ativo ou não ativo na unidade. Sim. Efetivamente, e temos prescritível e não prescritível. E depois, quando os enfermeiros fazem registros manuais, sem ser pela prescrição, eles conseguem visualizar mais informação da base de dados do que aquela que nós gostaríamos muitas vezes. Mas a prescrição oral. Está a falar da prescrição oral, é isso? Oral, sim. Já percebi. Okay. Depois avaliamos isso com mais detalhe. Já percebi. Ok. A assignação do medicamento alterada na farmácia vem de SAP. Depois, o ficheiro CHNM é carregado mensalmente, se sim, como é feito o tratamento? Já foi respondido. Pode continuar? Que tipo de informação adicional não é editável? Eu esta parte não percebi qual era a pergunta. Já não... Que tipo de informação adicional não é editável? Aqui a questão é o carregamento do ficheiro do CHNM, para além de um conjunto de informação que pode ser passada para a ficha, não é? Como, por exemplo, o grupo farmacoterapêutico, a ATC, a forma farmacêutica, tudo isso é possível importar do ficheiro do CHNM, da base de dados do CHNM. Mas depois existe um outro tipo de informação, como, por exemplo, as marcas, os preços, tudo isso, que pode ser visualizado também, mas geralmente não é editável. Okay? Eu, por exemplo, nos públicos, o que eu conhecia, que quando se carregava o ficheiro do CHNM, havia uma área em que eu conseguia perceber exatamente o que é que estava no mercado, qual eram os preços, o AIM, está a perceber? E daí a minha questão, porque eu pensava que realmente havia esta importação também do CHNM e queria só confirmar. Está bem. Aliás, e perceber também se isto poderá ser útil também para o futuro, não é? Porque sim. Pronto, acho que é uma informação muito válida. Sim. Existe uma lista de medicamentos LASA que é disponibilizada de forma transversal. Sim, nós temos uma lista de medicamentos LASA que foi carregada em SAP. Margarida, corrija-me se eu não estou a dizer bem. Foi carregada em SAP e que depois passou para Glint e está visível em todas as unidades. Exatamente. Sim. Ok. Em relação a esta lista, Teresa, eu não sei se isso já foi ultrapassado, mas eu lembro-me que na altura, em Vila Franca, quando SAP fazia atualizações, depois nós perdíamos a identificação dos LASA. Eu acho que isso já foi corrigido, mas não quer dizer que não volta a acontecer, isso só Vitória. Não sei. Mas atualmente está ultrapassado. Diga? Atualmente está ultrapassado. Atualmente sim. A única questão é que temos é que quando o médico prescreve, o facto de ter alguns medicamentos em caps lock, ele às vezes, ao prescrever, às vezes altera um pouco a ordem. Ou seja, não fica a lista muito, a lista de que está a prescrever não fica muito, não é tão visível para o médico. A pesquisa não é tão fácil, não é? Não é tão fácil. Altera a pesquisa. Okay. E mesmo a nós... Corrigimento da pesquisa, não é? É isso. Sim, queria Só uma pergunta, Teresa, isto é por desconhecimento meu, que é esta lista LASA é uma coluna, no fundo, sabem se é uma coluna também de SAP ou é uma lista à parte que está em SAP? É uma descrição, Ana. O próprio medicamento tem letras maiúsculas e minúsculas. É a própria descrição que é diferente. Mas os medicamentos que apresentam essas letras maiúsculas no meio do nome dos medicamentos são chamados fármacos LASA. Então, portanto, isto paga na base de dados que falávamos há pouco de SAP, onde o catálogo de medicamentos em SAP, temos lá uma coluna com a descrição LASA, é isto? Não foi isso que eu percebi. Como é que está não. A própria descrição... Eu acho que a própria descrição que a Maria está a dizer.
a própria descrição do medicamento já incorpora lá. Eu já posso, daqui a pouco, eu posso fazer um print de um exemplo e envio para todos. Ok. Existem nomes muito parecidos, por exemplo, ceftazidima, cefotaxima, e então as letras que diferenciam a palavra estão em maiúsculas. Mas isso está incorporado na designação do produto. Mas é a farmácia que dita, certo? Isto não vem de SAP. Vem de SAP. Sim. A Margarida tinha dito que vem de SAP, era por isso que eu estava a questionar. Nós enviámos uma lista que foi carregada. Mas é um campo específico de SAP ou é a descrição principal de SAP? Não, acho que está na designação. É a descrição principal de SAP. Então isso significa que quando fazem uma encomenda, a encomenda vai com a descrição em LASA? Sim. Eu acredito que sim. Agora, como nós não fazemos, encomendas são feitas do lado de SAP, eu posso tentar visualizar aqui uma encomenda de um medicamento e posso-vos dizer, não tenho necessidade, mas eu acho que deve ir com a descrição do LASA. Isso faz sentido? É algo também que é preciso perceber, não é? Mas, okay. Sim, eu acho que... Isso é em SAP. Na gestão da encomenda aquilo é em SAP. Nós só fazemos recepção da encomenda do lado do nosso lado. Ok. Pronto, ok. Está definido. Eu só ia por um ponto que o Nuno aqui não perguntou. Nós temos um outro campo que se chama outra descrição. Sim. Pronto, que é um campo que nós usamos muito por causa dos protocolos de oncologia. Sim. Temos alguns constrangimentos quando alteramos o campo de outra descrição de produtos ou de antieméticos que não são só usados na oncologia. Pronto, é só para terem noção que existe, sim. Este conhecimento depois para a frente. Sim, eu não fui aqui ao detalhe, porque isto também era para dar um bocado à conversa, não é? Porque não era para estar aqui a colocar a informação toda. Mas muito obrigado por essa informação. Daquilo que eu percebi da outra descrição, é se este campo estiver preenchido, vai, no fundo, vai sobrepor ao atual, não é? Exatamente. Isto pode ser usado também para a área de enfermagem, certo? Ou seja, a área de enfermagem... Por causa de alguns fármacos, por exemplo, um antiemético, queremos alterar na oncologia, não podemos, porque interage com o cárdiaco de enfermagem do internamento, por exemplo. Sim. Okay. Em relação ao... Podemos continuar? Existem formulários, justificações de preenchimento obrigatório, portanto, em relação aos LASA está claro. Existem formulários / justificações de preenchimento obrigatório na prescrição associados aos medicamentos, que tipo? Existem? Sim, existem em Glint formulários de prescrição obrigatória de antibióticos, justificação, não é? É isso que estão a perguntar. Sim. Neste caso é só para os antibióticos, é isso? Antibióticos, medicamentos extraformulário, existem... Margarida, quer acrescentar alguma coisa em relação a este ponto? Existe... eu estou ativa, estou. Existe... nós não temos usado muito, existem os antibióticos, só que temos um constrangimento que nós não conseguimos retirar a informação destes formulários. Ou seja, quando foi instalada a Glint, colocou estes formulários, mas nós não os conseguimos trabalhar da forma como gostaríamos. Ok, então é algo que temos que melhorar. É um ponto a ser melhorado, sim, tem pontos a melhorar. Mas existem estes formulários e nós usamos. É para os extraformulário e para os antibióticos, não é, Margarida? Sim. Ponto a seguir, interações, medicamento, alimento, existe integração com alguma base nacional. Não existe integração com base nacional, temos aquele programa do MEDH, que resultou daquele projeto que tivemos que está em todas as unidades. Interação medicamento, em que nos dão alertas que quando o médico faz a prescrição de 2 medicamentos com interações muito graves, salta um pop-up e o médico tem que justificar ou então não deixa mesmo avançar. Ok. Mas tem um grau de, ou seja, eu tenho um grau de interação baixo, médio, alto, isso também está a ser aplicado? Só as muito graves. Só as muito graves é que faz o stop order, é isso? E obriga a justificação? Sim.
Oh, Nuno, já agora, tu deves saber, este do projeto MegaDH, quem é que faz depois a manutenção destas interações? É a própria Glint? Não, é o CEDIM. É Glint por CEDIM. Nós temos aqui também um constrangimento, é que nós depois não conseguimos gerir todos os dados, não conseguimos extrair os dados, temos que pedir ao MEDH, no fundo, a análise destes dados. Quando queremos fazer uma análise dos últimos 3 meses, não conseguimos fazer sem a ajuda deles. Ou seja, ok, por exemplo, se quisessem saber quantas... reféns deles, não é? Para obter informação. Completamente reféns deles. Até sobre quantas interações foram detectadas, esse tipo de coisas. Nessa análise são eles que fazem. Ok. Isso até devia ser em Glint. Eles deviam fornecer só o grau de interação depois, ou seja, quais os medicamentos que interagem, mas depois todo o processo de interação vem da medicação e por aí adiante. Devia ser só Glint. Este projeto, além desta informação, tinha também o fornecimento de informação sobre o medicamento. Portanto, não acabava aqui. Portanto, não se esgota nas interações. Teria depois informação sobre o medicamento para o médico, para o farmacêutico, para o enfermeiro. E informação dirigida aos grupos profissionais, de acordo com as suas necessidades, não é? E se o médico quisesse saber mais, tinha informação e o enfermeiro e pronto, o farmacêutico. Portanto, mas isto é uma questão de, não sei, se é para continuar, se não, temos que ver depois. Muito bem. Deixa-me só fazer uma questão. Este MEDH tem só interação medicamento a medicamento, não tem medicamento com suplementos, com outra coisa? Não. Medicamento a medicamento. Ok. Outra questão, eu estou a perguntar isto a pensar nos requisitos que nós colocamos para a solução de farmácia. Mas nós vamos querer ir mais além sim. Está no MEDH, certo? Inclusive interações que não sejam só graves. Certo. Sim, embora o pop-up só deva saltar no caso de interações muita interação entre medicamentos, senão o médico estava sempre a receber pop-ups e informações. Sim, o alerta de fatiga é um problema, não é? Tem que ser muito bem controlado. Sim, tem que ser sim. Nós temos que saber gerir outras interações, Vitória, para também percebermos se há às vezes melhorias que possamos fazer. E isso, no fundo, temos que ter a gestão de todos os alertas que são emitidos no sistema para também termos alguma ação corretiva se for necessário. Nós, neste momento, não temos essa informação, ou seja, existem as interações, dão alertas, mas nós não temos qualquer controle, nem conseguimos melhorar o que está a acontecer na unidade. Não conseguem perceber qual o número de alertas que o médico recebeu, se justificou, quais foram as justificações e por aí adiante. Exatamente. E, sobretudo, isto que a Maria está a dizer que é muito importante. É assim, não basta dar os alertas, é depois trabalhar sobre eles, não é? Claro, sem dúvida. E ajustar, não é? Às vezes é preciso ajustar. Sim. Ou até substituir um medicamento por outro, se houver... Há medicamentos que não se conseguem substituir. Por exemplo, há medicamentos como a amiodarona que tem que ser prescrito e tem imensas interações. Mas há outros que se poderiam substituir, falando com os médicos e chegando a essa... Ou seja, quando fazem a validação na farmácia, não têm noção desses alertas que foram ao seu... Temos. Não conseguimos essa informação resultante. Ok. Conseguimos tratá-la depois, posteriormente, mas temos a informação on time. Se eu puder ver aqueles alertas do mês anterior, é que já não consigo. Mas se há um medicamento que está sempre... já percebi, ok. Explorar os dados para tomarem decisões futuras ou novas recomendações ou até o tipo de... Exatamente. Que tipo de alertas... Eu até podia dizer, na validação até podíamos ter um grau mais fino de interações ou não, mas isso depois também pode levar a outros revés. Mas sim. Em relação ao que o Préstimo está a dizer, e isto pode ser desconhecimento meu, mas vocês acabaram de dizer que para o médico só devia saltar o pop-up para as interações muito graves, porque senão estaria a receber sempre... Não, e são aquelas que realmente têm consequências... Mas pode saltar para o farmacêutico as graves e ir avaliando no momento da validação.
a minha questão era, sim, a minha questão era exatamente essa, que é, nós temos que ter aqui diferentes graus, ou seja, para o médico só devem saltar as muito graves, mas vocês na farmácia deverão ter acesso a outras. Exatamente, concordo. É o caminho do... Ok, está bem, acho que há um caminho aí para fazer. E se calhar devemos ir por passos, mas sim, mas eu sei que é assim, nas melhores recomendações até dizem que em termos de interações medicamentosas poderiam existir ela, até a JC pode dizer, em 3 momentos, né? Que é na prescrição, na validação, na administração, e acho que curto prazo, se calhar se começarmos com a prescrição, depois chegarmos à validação, e no futuro próximo, se houver um point of care que permita, como pulseiro, checar, fazer isso, se calhar informar também o enfermeiro, olha, que isto também, mas já foi validado em termos médicos e também pela farmácia, só para ter noção do que isso acontece, não é? Para todos os profissionais envolvidos no circuito têm essa informação no momento em que estão a interagir, uns na prescrição, outros na validação e outros na administração, mas eu acho que também é um caminho e provavelmente a nossa proposta, devemos começar com a prescrição, depois devemos chegar aos outros, se também for essa a vossa vontade, em momentos diferentes, porque senão isto começa a ser um colosso em termos de transformação que será mais complicado de seguir. Mas sim, doutora Margarida, só uma questão relativamente a esta questão das interações. Apesar de toda esta informação vem de MedH, não é? Mas vocês têm algum poder para poder alterar? Ou como é que... Não absolutamente... Não. É uma caixa negra. Vamos lá ver. Isto vem do MedH, vem da ANF e vem da fonte do Centro de Informação de Medicamentos, o CIM. Portanto, o que é que acontecia? Porque é que este projeto surgiu? Este projeto surgiu pela necessidade que nós sentimos de ter mais informação de medicamento e ter uma informação que estivesse sempre atualizada. À data, o que é que acontecia? Cada unidade fazia portanto, preenchia a ficha de produto com essa informação, mas cada um preenchia, assim, não era sempre atualizada, não estava atualizada. Quando tínhamos tempo, carregávamos essa informação, mas depois não tínhamos tempo de estar a atualizá-la, não é? Nem sempre essa disponibilidade. E este projeto surgiu precisamente por isso, não só para dar esta informação aos médicos, uma informação que é muito preciosa, mas também para termos essa informação sempre atualizada. E nada melhor do que um serviço que só fazem, portanto, que está no dia-a-dia a trabalhar sobre informação de medicamentos, que é o CEDUM. Portanto, muito bem. Achamos que era a melhor fonte de informação e mais segura e, portanto, pessoas que estão dedicadas a isto a 100%, não é? Claro. E sei que são bastantes. Não depende de nós, e deixou de ser uma coisa, deixou de depender da nossa disponibilidade e passou a ser um serviço que nós compramos e assim, temos a garantia de que é uma informação atualizada. Se eles estão atualizados, então quem é que está, não é? A informação de medicamentos assim a funcionar, eles carregam a informação para as farmácias todas e para, não é? Agora, tem que ser possível do vosso lado conseguir gerir aquilo que falámos há bocado, não é? Exato. Está bem. Portanto, isto será para manter, ou seja, nós vamos ter que prever aqui no projeto... Está para manter, eu vou-te explicar, é assim, depender de nós, sim. o dia-a-dia é impossível. Pois, sim, eu já percebi aqui que para manter, temos é que prever uma integração com esta base de dados. Isto, no fundo... Agora que já temos aqui já temos uma experiência na utilização, certo. Voltámos à segunda fase de nos sentarmos outra vez com eles e temos aqui... Certo. E conseguirmos integrar isto num sistema que deixa de ser glint, portanto vamos ter que... Sim, é assim, para nós podermos ter interações precisamos de uma base de conhecimento, sem dúvida, e aí concordo plenamente. E em Portugal não temos assim tantas, e se calhar... Nenhuma. E as duas, se calhar, dependem da ANF direta ou indiretamente, que eu conheço, ou seja, mas sim, é o que é.
A não ser que compremos uma base. Nós temos, o serviço, comprar o serviço. Por exemplo, nós temos, por exemplo, a assinatura do Micromedex, que é uma base de dados de informação de medicamentos, mas não integra aqui diretamente. Este vai ao sítio onde nós precisamos que ela esteja, não é? Portanto, nós precisamos da informação onde ela é utilizada. E onde é que ela é utilizada? Quando o médico está a prescrever, quando o farmacêutico está a validar e quando o enfermeiro está a administrar. É assim, tem várias bases de dados internacionais, não é? Questão que temos que reavaliar o que é que queremos. Sim. Como é que queremos integrá-las. Porque aquilo que acontecia com o MEDH é o médico está a prescrever um medicamento e ao saltar esse medicamento entra logo a informação resumida que precisa para fazer a sua prescrição. A mesma coisa com o farmacêutico para a validação, a mesma coisa com o enfermeiro para a administração. Tu não tens noção de quais são os serviços que o MEDH permite em termos de integração e de consumo? Consumo de funcionalidades, não consumo de medicamentos. Uma pergunta que eu não percebi. É mais para o Nuno. Se ele tem noção, o MEDH, quais são basicamente os tipos de eu não sei se são web services, mas basicamente podemos consumir para obter este tipo de informação. Não tens ideia, para não? Não tenho ideia, não. Okay. Não. Eu só conheço do simpósio, ou seja, basicamente que é da HMR, também depende da ANF, mas tudo bem. Sim. Porque basicamente muitas destas empresas, ou seja, têm base de dados para manter atualizada, oferecem tipo serviços que as nossas soluções consomem no momento da prescrição. Eu mando toda a informação do doente e ele diz, olha, há interações aqui, há isto, olha, a dose máxima no dia com esta prescrição, se calhar vais ter aquilo que é nosso recomendável e até se mandarmos a idade, eles poderiam ter este tipo de alertas, nem sei se todos têm, ok? E depois, depois também depende um bocadinho daquilo que são as funcionalidades daquilo que é o processo clínico eletrónico em termos de prescrição e de gerir esses alertas, mas mais ou menos muitas vezes funcionamos assim. Porquê? Porque assim a empresa que já é esta base de dados mantém-a atualizada de dia a dia e por isso é que depois precisamos daqueles códigos ou nacionais ou internacionais para podermos funcionar, mas muitas vezes o modelo recomendado é isso. Okay. Agora, uma integração com este módulo, temos é que perceber exatamente quais é que são os serviços que eles disponibilizam para a integração. Sim, a ver se é isto pretendido por vocês, mas sim. Sim, mas daquilo que eu me recordo, eu penso que não é no momento da prescrição que vai interagir com o MEDH, mas sim o MEDH carrega já toda a informação que tem na base de dados de Glint, porque a Glint também está toda preparada para ter, é isso, não é? Ok. Ficam com uma cópia local, é isso que me estás a dizer, não? Tu em Glint, no fundo, já tens toda a estrutura para poder fazer a interação entre medicamento, princípio ativo e por aí adiante, não é? Então, até melhor. Sim, aí se calhar até melhor, porque ficamos com depois mais liberdade, se conseguirmos descarregar esta base de dados, até podemos ficar com mais liberdade. Era por isso é que eu estava a questionar no início, porque é que precisavam do MEDH para ter essa análise que vocês não têm atualmente, não é? Porque isso, em princípio, devia ser só tirado em Glint. Pois, se tiverem a base de dados e se tiverem isso, eu diria que sim. Nós não temos bem esta noção, porque isto foi um projeto que surgiu diretamente da ANF e que eles incorporaram, tanto com as equipas de farmácia, eles incorporaram no produto Glint sem, no fundo, nos darem às equipas de sistema muita visibilidade. Foi um processo que foi tratado porque eles queriam, de facto, lançar esta base de dados. Portanto, nós não temos bem a visibilidade, porque nós não fomos envolvidos, como é que esta base de dados liga com... Sim, como é que interage com o Glint? Ana, na altura, foi necessário pedir haver alguma interação connosco, e na altura acho que foi o Miguel Ferreira que esteve muito ligado a este projeto, pode ser que ele saiba sim, que da nossa parte foi facultado, eu isso não sei. Eu posso falar com o Miguel. Mesmo Miguel Ferreira. Sim, com o Miguel. E mesmo depois a Susana, posso também consultar a Susana. Eu acho que o Miguel é que esteve mais diretamente. Eu vou vasculhar também na minha documentação da outra vida para ver também o que é que eu tenho para ajudar a perceber, ok? Mas isto é muito útil
Não, isso não ter dúvida, isso sem dúvida nenhuma. Dá-nos muita segurança e em termos de segurança é bom para todos, não é? Pronto, outro passo. Não é? Qualquer outra base de dados que se crie, depois temos o tema de estar sempre a atualizar e esta... As pessoas não haver ninguém que faça esse trabalho, não é? Enquanto eles têm equipas de pessoas que estão a estudar constantemente e que estão a dedicar-se a isso, claro. Isto faz sentido com uma segurança que não tem nada... Sim, mas eu acho que aí todos concordamos que queremos ter uma base de conhecimento, e eu chamo uma base de conhecimento porque é algo que é dinâmico e que seja um serviço que, no meu ponto de vista, o EC os consome de certa maneira, mas não mantém, e é mantido por, de facto, uma equipa de profissionais que vão analisando e vão atualizando, porque a parte do medicamento é muito dinâmica, não só para a indústria, mas também, por isso, é necessário que isso seja assim. Sim. É assim, eu posso falar com o Miguel, mas se for necessário também falo diretamente com a Célia da Glint ou com a ANF para perceber como é que nós podemos subscrever este serviço e como é que podemos utilizá-lo com um sistema diferente do de Glint. Eu acho que depois... Sim, eu acho que... E até estender o âmbito, porque, por exemplo... Temos aqui também, mas eu acho que isto estava também no âmbito, depois incorporar também interações medicamento-alimento, isso estava tudo, agora, eles não conseguiam, portanto, eles também estavam, nós, de certa forma, nós fomos um piloto também, fomos nós e foi Indra. Nós e quem, Teresa? Indra, o Chuc. Ok. Inclusivamente, eles têm isto eles já têm este sistema para as farmácias comunitárias. Quando nós vamos comprar um medicamento a uma farmácia que pertence à ANF, que é associada da ANF, o farmacêutico introduz o nome do medicamento e aparece-lhe uma série de informação que ele tem de informação sobre o medicamento. Portanto, era um sistema, a ideia era criar um sistema igual para as farmácias hospitalares. Portanto, nós fomos, de certa forma, piloto, o Chuc também, e a própria ANF tem estado a fazer este caminho e até criar aqui, portanto, virar-se para o medicamento hospitalar, porque eles estavam muito focados no medicamento do laboratório, portanto, eles também têm feito este caminho e, portanto, estava previsto o carregamento de informação sobre medicamentos por grupo farmacoterapêutico. Certo. Portanto, também teríamos que fazer o ponto de situação dessa evolução que eles têm feito, não sei o ponto de situação disso, mas temos que voltar a sentar-nos com eles. Com quem é que a Teresa fala do lado de lá? É alguém da ANF ou da Glint? Eu posso dar-lhe o contacto, Ana, posso dar os contactos. Está bem. Ana, acho que é importante perceber se está contratualizado via Glint ou diretamente com a ANF, primeiro, para perceber que... E depois, pelo menos, o que eu acho que seria mais, não digo nós, se calhar fazer o modelo à Glint, tem que fazermos quase download dessa base de dados todos, mas ser um serviço que se pode ser consumível e consumido, porque assim garantimos sempre que a base de dados está atualizada, up-to-date, ao dia, ao minuto. Mas pronto, mas depois podemos falar disso. Mas pronto, eu acho que agora convém saber o que é que já tem contratualizado e que nível de serviço tem contratualizado para termos uma ideia. Então depois eu falo, Teresa, para termos trabalho aí e para vermos como é que temos os próximos passos. Muito bem. Em relação ao seguinte, qual o circuito para a criação de prescrições pré-definidas? Nós temos, não sei se é isso, protocolos de profilaxia antibiótica e outros protocolos. É isso que querem saber, não é? Portanto, definem-se com os médicos, com base em guidelines, e depois carregam-se no sistema informático. É carregado pela farmácia. Não sei se a pergunta é essa. Pela farmácia. Definem-se os serviços que podem prescrever esses protocolos. E quando o médico prescreve o protocolo, aparecem os medicamentos do protocolo para a farmácia validar. Margarida, quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Nós temos as pré-definidas carregadas por especialidade para ser muito mais rápido para a equipa que puxa, para a equipa clínica, que quando puxa temos, por exemplo, obstetrícia, ginecologia, urologia, tudo por especialidade para ser mais fácil eles pesquisarem e chegarem à sua especialidade e terem as suas pré-definidas. E é um filtro, não é? No fundo, é um filtro por especialidade, não é? Não, por acaso não temos um tipo de especialidade. Temos mesmo a parte inicial da informação. Imaginem, por exemplo, anestesia
e depois está em profilaxia, dor... É a designação do protocolo, não é, Margarida? É a designação do protocolo. Está Mas não está por especialidade. Mas isso significa que quando um médico vê a lista de valores, vê tudo, não é? Pode procurar pesquisar anestesia, parecem só os dele, é isso? É o específico. Vem anestesia, parece a anestesia, mas consegue ver tudo. Neste momento, a forma que está no HC deles, conseguem ver tudo. Nós, antes da descrição, pomos o nome da especialidade para ser mais fácil a especialidade de encontrar os seus protocolos. Mas o objetivo era haver aqui um filtro em que o médico daquela especialidade só via os protocolos daquela especialidade? Faz sentido? Acho que faz sentido. Sim. Muito bem. E as frequências /horários estão definidas por serviço, são vinculativas na prescrição ou o médico tem acesso a toda a lista? As frequências e horários não são definidas por serviços, mas deveriam ser. O médico tem acesso a toda a lista, certo, Margarida? Certo. Esta parte da parametrização do sistema é sempre muito complicada, porque qualquer alteração que se faz, alguém grita. Não é muito intuitivo. A forma como está feita esta parametrização é sempre muito complicada e cada vez que a gente quer parametrizar para um serviço, só sei que a única vez que tentei fazer isto, nós médicos somos agripados por só falo tipo e aproveito a forma como está feita atualmente tem que ser muito melhorado. Mas, efetivamente, temos uma lista específica, validada pela equipa de enfermagem, com horários bem definidos, mas deveria ser por serviço. Ok, esse é o grande objetivo, não é? Ou seja, um médico está a prescrever uma determinada especialidade, só vai visualizar as sequências e horários enquadrados dentro da... E já discutidos com a área de validar com a área clínica. Por exemplo, nós no CIP queremos ter todos os horários, o tema era esse. No CIP fazer sempre assistir todos os horários e no internamento não. Mas é muito difícil parametrizar atualmente, não é uma coisa, não é muito simples. Ok, acho que depois aqui também temos que perceber quais são as variáveis que podem definir estas mesmas frequências, ou seja, mesmo que tenhamos para uma unidade hospitalar, estas são as frequências, até pode ser para o grupo, todas possíveis que fazem sentido. E depois como é que se aplicam os filtros para facilitar a usabilidade, não é? Ok, e se é só... Eu estava aqui a pensar... Sim, força. Um aporte que isto é, como a doutora Margarida e a doutora Teresa falaram, não é? Está pré-definido e acordado com os serviços, mas às vezes dá-nos algumas dores na prática, que é um exemplo, vou dar um exemplo muito concreto, paracetamol, está definido um intervalo de 8 em 8 horas, 7, 15, 23 horas. Se nós o administrarmos no intraoperatório, numa cirurgia às 11 da manhã, para guardar esse intervalo de segurança das 8 horas, não é? Já estaremos a ir a colidir com esses horários pré-definidos. E uma das dores que nós temos é essa administração, se não é feita, se não a conseguimos depois conjugar ao horário que está pré-estabelecido, andamos sempre depois a tentar ou a faltar uma dose ou então a reiniciar. Temos esse constrangimento atual, né? E depois nós na parte... Sim, e depois na parte da enfermagem, a seguir, temos que andar sempre a fazer este ajuste do horário e a fazer contas. Ou seja, o sistema não faz, imaginemos que eu dou a primeira administração, ele não reajusta as seguintes. Não. Automaticamente. Não. Okay. Não. Ok, também não sei se nós já temos isso ou se vamos ter, mas já às vezes é uma coisa que sei que é uma das soluções, é o sistema, de acordo com a primeira administração, fazer o reajuste para não obrigar o enfermeiro cada vez que faz andar a fazer isto. Não sei o que acontece, há essa autonomia, até o enfermeiro consegue reajustar as doses de maneira depois a fazer uma transição mais harmoniosa para a enfermaria quando temos que ver se isto é algo que faz sentido e se é aplicável ou se logo no início conseguimos sequer fazer isso, porque eu também não quero já assumir aqui um compromisso, mas sim, eu sei que é algo que às vezes é útil para os enfermeiros, para quando há estes acertos, porque num evento é preciso dar e depois é preciso reacertar os restantes para mais ou menos se adaptarem aos ciclos que existem em cada enfermaria ou em cada serviço e faz todo sentido. Ok. Sim.
acréscimo no limite, perguntar, quer dizer, não assumir automaticamente esse ajuste. Mas pergunta, sim, ou ter a opção a reajustar as próximas tomas ou aos horários padrão de não sei o quê. E em vez de... Senão o que acontece é que depois temos sempre um fármaco ali desenquadrado daquilo que são os tratamentos, em que se inclui também as administrações dos enfermeiros, e aquilo às vezes pode cair no esquecimento, porque está ali um bocadinho desfasado do resto. É isso mesmo. Não, até porque às vezes... Isso é um risco clínico, não é? É verdade, é verdade. Às vezes os doentes, por exemplo, vão aos exames e temos que atrasar tomas porque o doente não está no serviço, e depois temos que andar sempre a passar essa informação verbalmente, tanto de modo manual, com o risco inerente, da necessidade de ter que fazer este ajuste. Mas estes reajustamentos isto é delicado, porque nós não nos podemos esquecer que tudo que o médico prescreve de frequências e horários vai ter impacto depois também na farmácia, na sua saída do unidoso, não é? E estes ajustes depois tem que se perceber se vão ser refletidos ou não, porque eu posso fazer um ajuste de forma a que um determinado medicamento já sai fora daquela hora da saída do unidoso, não é? Que é de X a Y, e depois o medicamento pode já não sair, não sei, tem que se perceber muito bem. A dispensação do unidoso aqui é uma vez por dia, não é? Desde que não ceda aquilo que está para o dia, mas sim, mas podemos falar no seu... Eu percebo essas preocupações, já temos de falar como um todo e ver aquilo que é viável e possível também. Porque às vezes há o desejável e o possível, são duas coisas distintas. E nós também tínhamos um bocadinho de... já que falaram um unidoso, para nós o unidoso 24 horas nem faz muito sentido. Nós tínhamos provavelmente ter a liberdade de fazer uma unidose para 12 horas, ou por turno. Ou seja, há aqui um bocadinho o conceito de unidose para as 24 horas. Eu falei 24 horas porque sei que muitos hospitais fazem, não estamos aqui a definir um limite, eu só disse uma expressão, porque muitos, eu sei que fazem uma vez por dia, porque é o ciclo da farmácia, é assim, e depois quando há os urgentes são exceções, mas pronto, eu não quero dizer que acho que vocês têm ampla liberdade de definir os vossos circuitos, e isso não é uma limitação, o que eu quero dizer à partida, está bem? Não se prenda com o que eu digo. Para a próxima. O medicamento tem associado sugestão de dose? Sim. Quando o médico prescreve, aparece pré-definida, é uma parametrização na farmacêutico carrega, certo, Margarida? Isso está incluído, está na ficha do produto. Portanto, há um standard, está fixo, não é? Depois na pediatria o médico depois altera, quer dizer, há um standard, aparece um standard. Ou seja, devia poder ser definido por especialidade, Sim, devia ser repensado, se queremos, quer dizer, devia ser um pouco repensado. Neste momento aparece paracetamol 1000 miligramas, não é 1 grama. Independente de ser pediatria, ser adulto, ser neonatologia, ou seja, a dose está a dose adulto. Certo, é algo que é necessário explorar e melhorar. De facto, aqui é toda esta questão das doses, sempre aquilo que falámos no início, sim. Fazer variar por fórmulas, por idades, por pesos, por um conjunto aqui de informação associada. Existem fórmulas associadas à sugestão de doses em função de variáveis como peso, idade ou outros? Só na oncologia, em que a dose é prescrita de acordo com a superfície corporal do doente. Margarida? Certo, só na oncologia. Ok. Mas o objetivo é ser transversal, não é? Aplicar estas fórmulas, não é? Claro. Ok. Então, geridos os medicamentos de domicílio. O medicamento que o doente traz de domicílio é prescrito pelo médico com uma designação genérica, medicamento por propriedade do cliente. Sendo necessário colocar toda a informação em observações, Mas não... Pronto, e é isso. Ou seja, é como se fosse o caso de um texto livre que o médico coloca os detalhes de qual é o fármaco em si. Com a designação genérica de medicamento de propriedade do cliente. Ok. E acabámos as questões da primeira sessão. Se calhar fazíamos um intervalo agora, um pequeno intervalo, 10 minutos.